No vídeo de hoje classificamos os 12 países mais ricos do mundo, com base no PIB per capita em paridade do poder de compra, PPC. PPP é uma métrica amplamente utilizada por analistas macroeconômicos para comparar as moedas de diferentes países usando o custo de uma cesta de mercadorias. Este indicador permite uma comparação mais direta da produtividade econômica e dos padrões de vida entre os países. Antes de ir para o conteúdo, peço para que você se inscreva no canal. Aqui iremos postar bastante conteúdo que tenho certeza que você vai gostar. Vamos agora para a lista onde vou te dizer quais são os 12 países mais ricos do mundo. Em 12º lugar está a Holanda. A Holanda é considerada a 17ª maior economia do mundo e um dos países mais lucrativos do mundo. A economia próspera e aberta da Holanda depende fortemente do comércio exterior, baixo desemprego e inflação, indústria estável e o importante papel do país como principal centro de transporte da Europa. Algumas das principais indústrias da Holanda incluem refino de petróleo, processamento de alimentos, serviços financeiros, maquinário elétrico e muito mais. A Holanda é também um dos maiores exportadores mundiais, tendo como principais parceiros comerciais a Alemanha, o Reino Unido, a França, os Estados Unidos, a Rússia, a China, a Itália e a Bélgica. De acordo com um relatório de 2018 do Fórum Econômico Mundial, a economia holandesa foi classificada como a mais competitiva do mundo. Em 11º lugar fica a Dinamarca. A Dinamarca tem a 36ª maior economia nacional do mundo e a 51ª maior economia em termos de PIB nominal, paridade do poder de compra. Em 2020, a renda nacional bruta per capita da Dinamarca foi de $58.439, ocupando o 7º lugar no mundo. Com mais de 5.822.763 habitantes, a economia mista da Dinamarca é sustentada por um alto padrão de vida, dependência de importações e exportações estrangeiras e aumento dos níveis de serviços governamentais e transferências de dinheiro. De acordo com um relatório de 2018 do Fórum Econômico Mundial, a Dinamarca ocupa o 10º lugar entre as economias do mundo. Algumas das indústrias importantes da Dinamarca incluem construção, equipamentos médicos e de transporte, processamento de alimentos, turbinas eólicas e muito mais. O país exporta principalmente peixe, carne, produtos lácteos, produtos farmacêuticos, maquinaria, petróleo bruto e etc. A Dinamarca exportou cerca de 460 milhões de gigajoules de energia em 2018. O 10º lugar fica com São Marino. A economia estável e próspera de San Marino deve-se em parte aos seus cidadãos engenhosos que são capazes de se adaptar e usar com sucesso os recursos disponíveis. Tradicionalmente, San Marino era um país de fazendeiros e pedreiros, produzindo queijo e produtos agrícolas, além de ornamentos de pedra exclusivos. Hoje, seus cidadãos trabalhadores contribuem para a economia produzindo cerâmica, telhas, materiais de construção, móveis, roupas, tecidos, tintas, aguardentes finas e exportando vinhos. As exportações de frutas também foram um fator no crescimento econômico recente do país. Completamente cercada pela Itália, San Marino ainda mantém uma relação estreita com o país ao qual pertencia anteriormente, incluindo pagamentos feitos pelo governo italiano por monopólios de tabaco e outras commodities neste microestado do sul da Europa. O sistema bancário de San Marino também está intimamente integrado com o da UE através da economia italiana, seus sistemas monetário e alfandegário. Embora o custo de vida em San Marino seja comparável ao da Itália, a distribuição média da riqueza nesta sociedade socialista resultou em uma das taxas de pobreza mais baixas do mundo. Por fim, devido à pequena população local, com cerca de 3,5 milhões de turistas por ano, mais da metade do PIB do país vem do turismo. Na 9ª posição fica o país de Brunei. Brunei,
Um pequeno país no sul da Ásia, cresceu rapidamente e se tornou um dos países mais ricos do mundo depois de se tornar independente da Grã-Bretanha em 1984. Seu sultão regula tudo, desde o militar até a economia, impõe regras exclusivamente punitivas e oferece educação e saúde gratuitas para seus cidadãos. Brunei tem uma taxa de alfabetização de mais de 97%. Brunei foi considerado o segundo país mais feliz do continente africano depois de Cingapura, o que pode ser surpreendente, considerando a distribuição desigual da riqueza do país, com a maioria da população vivendo na pobreza. No entanto, enquanto a dívida pública dos Estados Unidos era de 106% do PIB em 2018, a de Brunei era de apenas 2,4%. O que torna Brunei tão rico é sua indústria de perfuração de petróleo offshore, que traz riqueza econômica com as exportações. Os bruneianos são conhecidos por viver com luxo e possuir mais carros do que a maioria dos países do mundo. Apesar dos regulamentos rígidos sobre certas coisas como homossexualidade e bebida, a prostituição tende a passar despercebida e até o sultão teve vários escândalos sobre ele ser um monarca obcecado por sexo. Vamos agora para a oitava posição, que fica com os Estados Unidos. Os Estados Unidos são ricos em terras e recursos, e são a maior economia do mundo, com um forte poder de compra. Ele fornece energia e pode exportar petróleo e gás para obter lucro, e seu tamanho econômico e altas taxas de crescimento real do PIB são incomparáveis a qualquer outro país. Como uma economia de mercado relativamente desregulada e um sistema político descentralizado com poucas empresas estatais, o sistema jurídico tem o dever de proteger os investidores. Apesar dessas estatísticas atraírem pessoas talentosas de todo o mundo tentando ganhar sua riqueza, ainda é um dos principais países com distribuição desigual de riqueza. Há uma mentalidade empreendedora nos Estados Unidos que há muito é incentivada e apoiada por programas universitários e instituições de pesquisa. Há também um sistema financeiro bem desenvolvido em vez de financiamento de capital e um sistema bancário descentralizado que apoia as atividades comerciais. No entanto, a dívida pública atualmente é de 27 bilhões de dólares. Na sétima posição temos a Noruega. A Noruega é conhecida por ter um dos mais altos padrões de vida da Terra e ocupa uma posição elevada no Índice de Desenvolvimento Humano por seu sistema educacional avançado, excelente sistema de seguridade social e assistência médica universal. As exportações de seus recursos de petróleo bruto e gás natural impulsionam a economia, enquanto reservas abundantes garantem prosperidade futura, incluindo frutos do mar, energia hidrelétrica, madeira, minerais, gás natural e água potável. O petróleo é outro produto de exportação que trouxe sorte à Noruega desde a década de 1970. Os governos investem no fornecimento de educação gratuita para seus cidadãos, enquanto os pais garantem que as crianças aprendam a importância da produtividade desde cedo na escola. Estar ocupado com o trabalho é um princípio cultural da Noruega, sem o qual os cidadãos não podem encontrar alegria na vida. As principais ocupações incluem telecomunicações e tecnologia. Com as baixas taxas de desemprego e pobreza da Noruega de 3% e 0,5%. Não é de admirar que o padrão de vida da Noruega seja tão procurado por outros países. Apesar dos preços altos da Noruega, os noruegueses não se importam em reinvestir em sua economia, e o alto poder de compra que vem com os altos salários permite que eles gastem livremente no exterior. Na sexta posição fica o Emirados Árabes Unidos. Quando era conhecido como o país da trégua, a extração de pérolas floresceu no país desde a década de 1770 até o final da década de 1930. Quando o mergulho de pérolas deixou de ser um hobby para se tornar uma importante fonte de renda para as pessoas que viviam em pequenas cidades e vilas. Depois de conseguir construir alguns dos resorts mais luxuosos do mundo, Dubai,
junto com o resto do país, voltou-se para o turismo, continuando a investir em si mesmo por meio de crescimento e popularidade contínuos. As descobertas de petróleo no final dos anos 1950 provocaram conflitos entre os cidadãos de Dubai e Abu Dhabi, o último usando a fronteira do petróleo para enriquecer enquanto o primeiro lutava. Enquanto Abu Dhabi prosperava, o governante de Dubai, Sheikh Rashid bin Zayed Al Maktoum, não perdeu a esperança no potencial do Estado, investindo dezenas de bilhões de dólares em empréstimos em 1958 para investir na infraestrutura do Estado, que foi construído em 1960 o primeiro aeroporto. Antes de irmos para os 5 países mais ricos do mundo, não esqueça de se inscrever no canal para nos ajudar a crescer cada vez mais, e assim poder trazer mais conteúdos aqui no YouTube. Aproveita e deixa o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Vamos agora continuar a nossa lista. Em quinto lugar fica a Suíça. Considerado um dos países mais felizes e saudáveis do mundo, a Suíça é o lar de cidadãos de língua alemã, francesa e italiana há mais de 800 anos, que viveram juntos pacificamente e prosperaram juntos. Apesar do alto custo de vida, produtos e serviços caros e o valor extremamente alto do franco suíço e sua alta taxa de câmbio em relação a outras moedas, as pessoas lutam para negociar com o país, seja por meio de negócios ou turismo. A Suíça, uma economia estável com um valor de moeda fixo, é altamente considerada pelos investidores que procuram um refúgio seguro para atividades de alto lucro. Taxas de impostos atraentes levam a investimentos em empresas internacionais que procuram expandir seus negócios para a Suíça. Os suíços são um grupo inovador, transformando habilmente recursos naturais em bens de qualidade, como chocolate, queijo, joias, decoração de casa e móveis. As exportações são as que mais contribuem para o PIB, com gemas e metais preciosos gerando quase 100 bilhões de dólares por ano, seguidos por produtos farmacêuticos e maquinário. As montanhas, o charme de suas cidades e o estilo de vida luxuoso atraem milhões de turistas todos os anos. Sem imposto sobre ganhos de capital, baixo imposto sobre valor agregado de 7,7% sobre seus produtos e imposto de renda abaixo da média, os suíços gostam de investir em sua economia, preferindo comprar localmente, pagando pelo descarte de lixo e suas garrafas indesculpavelmente caras de água. Na quarta posição fica a Irlanda. Os baixos impostos corporativos têm atraído inúmeras empresas multibilionárias a se mudarem e expandirem suas operações na Irlanda, contribuindo para o PIB e alto padrão de vida da população. Apesar dos altos salários dos cidadãos, a renda per capita cresceu muito mais lentamente do que o PIB coletivo. Mas a estabilidade do país e o crescimento contínuo da riqueza do turismo, agricultura e indústria são desejáveis para outros. As principais exportações do país incluem minerais, produtos alimentícios, incluindo cerveja, computadores, peças e software. A Irlanda também depende fortemente do setor de serviços, incluindo call centers, serviços jurídicos, contabilidade, atendimento ao cliente, corretagem e catering. Em terceiro lugar, fica o país do Catar. 50 anos atrás, a península adormecida na costa leste da Arábia Saudita consistia em uma pequena pescaria e alguns cardumes, e nos últimos 2 anos se tornou um importante centro global de exportação de petróleo. O Catar começou a exportar produtos naturais em grande quantidade para o Japão e a Espanha em 1997 e expandiu para outros países no início dos anos 2000. Após 15 anos e usinas de gás, seu PIB cresceu exponencialmente, passando de 30 bilhões de dólares para mais de 200 bilhões de dólares. O Catar tem as maiores reservas de gás natural do mundo, depois da Rússia e do Irã, com cerca de 900 trilhões de pés cúbicos, ou 60% do PIB.
O petróleo foi descoberto em 1939. O gás natural foi descoberto 30 anos depois e a produção começou em 1951 com 6.500 barris por dia. Enquanto parte da renda foi para iniciar a modernização do país, grande parte foi monopolizada pela coroa e as ações foram para a Grã-Bretanha, seu estado dominante. Depois de conquistar a independência em 1971, Khalifa bin Ammar derrubou seu pai, aumentando os gastos com programas sociais, habitação, saúde, educação e pensões e diminuindo os subsídios reais. O país também obtém retornos significativos de investimentos em marcas estrangeiras, bancos e até mesmo no time de futebol Paris Saint-Germain e em imóveis em Londres. Na segunda posição fica Singapura. A falta de recursos naturais para o desenvolvimento da economia não impediu que o povo trabalhador e engenhoso de Singapura tornasse seu país o segundo mais rico do mundo. Impulsione o crescimento econômico como um centro global para empresas globais de serviços financeiros. Empregos em manufatura, serviços, engenharia de transporte e logística pagam bem para os nacionais, enquanto eletrônicos, biotecnologia e produtos químicos são as principais exportações do país. Com a construção de uma infraestrutura bem desenvolvida e o vigoroso desenvolvimento do turismo, Singapura atrai milhões de turistas todos os anos. Além disso, o governo criou um ambiente econômico favorável ao investidor, incluindo livre comércio, mercados abertos e taxas de impostos atraentes para atender empresas internacionais e viajantes a negócios. E na primeira posição do nosso ranking, fica o país de Luxemburgo. Conhecido por seus altos níveis de renda e baixo desemprego, Luxemburgo é o país mais rico do mundo. Com uma taxa de inflação de apenas 1,1%, sua riqueza é notavelmente estável. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, o principal fator por trás do alto PIB de Luxemburgo é o grande número de pessoas que trabalham no pequeno país sem litoral enquanto vivem em países vizinhos da Europa Ocidental. Uma infraestrutura bem desenvolvida e alto valor de mercado tem atraído o investimento e a replicação de grandes empresas estrangeiras. Depois de um longo período de dependência da indústria siderúrgica até que ela se tornou deficitária na década de 1970, o país se adaptou muito bem. Hoje, com uma das forças de trabalho mais educadas do mundo, Luxemburgo prospera em uma variedade de setores, principalmente uma economia de importação e exportação baseada em serviços financeiros. As pequenas e médias empresas estão crescendo, enquanto as multinacionais precisam de uma força de trabalho multilingue e altamente qualificada. O país também tem um setor agrícola pequeno, mas próspero. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Dessa forma você irá receber todos os nossos vídeos em primeira mão quando for ao ar. Ficamos por aqui, abraços e até o próximo vídeo.